Daí você chega à conclusão que nós somos governados por capetas. Nós somos governados por monstros. Esse vídeo é um oferecimento sonate.com.br. Eu vou trazer para vocês alguns vídeos que mostram que não é só sexo, não é só orgia. São crimes hediondos, crimes horríveis, cometidos por pessoas que deveriam, teoricamente, proteger o país, proteger o cidadão, como é o caso do Hillary Clinton. E um problema pior desse caso de Jeffrey Epstein não é nem a esquerda global. O problema pior nesse caso de Jeffrey Epstein são os lobos em pele de ovelha. E o que eu quero dizer com isso? A esquerda, eu pelo menos, já sei como a esquerda funciona. Ela defende aborto, ela defende transição de gênero em crianças, ela defende as drogas, ela defende tudo que não presta. Então, quando você fala assim, a ilha de Epstein, o pessoal da esquerda está envolvido na ilha de Epstein, não me causa espanto nenhum. Zero espanto. O problema é quando os lobos em pele de ovelha, quando estão os lobos em pele de ovelha. Aí sim é o pior, porque a gente acaba apoiando certas pessoas e essas certas pessoas, como o próprio Donald Trump, que eu vou mostrar vídeo para vocês, e quem acompanha aqui no canal sabe, que eu sempre apoio o Donald Trump, sempre apoiei a vitória dele, torci pela vitória, torci para ele derrubar Maduro, mas não tem como negar que ele estava lá, participou da ilha de Epstein. Uma coisa é fato, o Donald Trump sempre esteve ligado com prostituição. Isso é um fato. Até aí tudo bem. Quer gostar de mulher? Também gosto. Não do jeito dele, mas o problema é que ele frequentava a ilha de Epstein. Ah, mas ele não se relacionava com crianças. Mas ele sabia de tudo. E se ele sabia, no mínimo ele prevaricou. Porque se ele sabe que o povo está cometendo crime, ele deveria ter feito alguma coisa. E eu digo mais para vocês, segunda vez que ele é presidente. Por que ele não fez nada na primeira vez? Por que só que agora começou a vir à tona tudo que, começou a falar? Então esse é o pior problema da ilha de Epstein. Não é a esquerda global. São os lobos em pele de ovelha. Daí você chega à conclusão que nós somos governados por capetas. Nós somos governados por monstros. Eu vou trazer um depoimento de uma mulher que ela fala o que a Hillary Clinton fez na ilha de Jeffrey Epstein. E eu pergunto, qual que é o sentido desse planeta? Qual é o sentido desse planeta se nós somos governados por Satanás? Os presidentes, deputados, senadores, influenciadores, artistas. A Celine Dion, vou mostrar um vídeo da Celine Dion para vocês, em que ela zomba das crianças, uma coisa terrível, nova ordem, e mostra as crianças. Agora ela tá lascada, tá praticamente em estado vegetativo. Então, qual o sentido desse planeta? E outra coisa também, Esses dias um padre veio reclamar do Nicolas, que o Nicolas fez a caminhada, que o Nicolas prega armas, etc, etc. Esse padre, ele é igual o cara da direita que se diz conservador, como o Trump, e estava envolvido com a ilha de Epstein. Esse padre é outro lobo em pele de ovelha. E assim, durante toda a história. Eles pegaram o cristianismo, pegaram Cristo e transformaram em uma doutrina de obediência, uma doutrina para você ficar calado, uma doutrina para você não pensar, e não é só católica, são todas. Então, conservador, cristão, católico, evangélico, são apenas uma roupa de ovelha que é colocada, muitas vezes, em cima de lobos. Por isso que você vê padres criticando o Nicolas, por isso que você vê um monte de padres envolvidos com crianças, porque eles são os próprios governos, gente. Se você pegar no começo, eles fizeram a tradução da Bíblia totalmente errada. Por quê? Porque Jesus era um libertário. Como que eu vou deixar a população seguir um libertário? Eu não vou ter controle dessas pessoas. E aí eles mudaram tudo. A Bíblia está toda errada. Essa Bíblia que a gente lê está toda errada. Mudaram tudo. Ocultaram um monte de coisa. Justamente para a gente chegar a esse mundo que a gente está, sem combater esses malfeitores.
aceite, Deus virá, Deus ajudará. Tem muito pessoa falando assim, não, Deus está no comando. Deus está no comando do quê, gente? Deus está no comando do quê? O mundo jaz do maligno, cara. Que comando? O que está no comando, sabe o que é? Uma elite satânica global. Eles estão no comando. Ah não, Pablo, mas eu estou bem. Eu estou aqui, ó. Estou bem. Só que e as crianças da ilha de Marajós? E quase 80 mil que foram assassinados no Irã. 40 mil na Nigéria. Mulheres, crianças. Tá bem pra mim. Que eu tive sorte. Não sei porquê. Acaso do destino. Então eles criaram uma ideia. Desvirtuaram a Bíblia. Desvirtuaram Jesus Cristo. Para manter o controle. Porque se o povo não tivesse o controle, o povo iria para cima. Lembra quando Jesus quebrou todo o templo? Lembra quando Jesus disse, venda uma túnica e compra uma espada? E o que a igreja faz hoje? Ai, mas eu sou conservador. Conservador nada. Cristão nada. Cristão nada. Quem muito fica falando, sou cristão, Deus, 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 a maioria é hipócrita. A maioria é mentiroso. Eu sou conservador, é nada. É mentiroso. Eu não sigo religião nenhuma, nem católico, nem evangélico, nem espírita, porque eu já participei de... Tô velho, né? 45 anos. Participei de várias, estudei várias, e depois eu cheguei a uma conclusão que é só doutrinação. Acredite, povo, olha, acredite, Deus vai fazer. Os caras só torando, Banco Master, INSS, a corrupção. Acredite, Deus vai fazer nada. Com o povo covarde, Deus não vai fazer nada. Só que, acredite, obedeça, mantenha-se inerte, porque é mais fácil controlar. Pô, o pessoal os senhorinhas que foram protestar lá no Bolsonaro, essas coisas, tudo, com a Bíblia na mão, tudo bem, é boa fé delas, mas isso é doutrina, gente. Só que quem tem que mudar isso são nós. Nós somos os jovens. E por isso que a internet é um inferno para esses governantes. Na Espanha agora, o cara tá proibindo, ele quer proibir o X, ele quer proibir o TikTok, ele quer proibir pessoas de menor de 16 anos de ter redes sociais. Por quê? Porque é um inferno. Não tem como controlar. Ele quer proibir a geração Z de usar a internet na Espanha. O novo pensamento. Qual o sentido desse planeta? Qual é o sentido desse planeta ou um novo pensamento? A gente vê agora, o Elon Musk falou que em 10 anos ninguém mais vai trabalhar. Que ninguém vai trabalhar? Qual que é a expectativa de vida? Você vai ficar lá panguando, mexendo na internet? As máquinas vão fazer tudo? Tem um site aí, como que chama? Multibook. Daí eles falaram o seguinte... Gustavo Gaia, um monte de gente. Ah, meu Deus, os robôs estão comandando o site. Não é assim. Eu fui pesquisar, eu fui estudar a respeito, que falaram, eu falei, nossa, o que é? Deus, robôs, tem diálogos ali que os robôs querem matar os seres humanos, acabar com os seres humanos, só que não é bem assim. Só pode robô nesse site? Sim, mas os robôs são construídos por pessoas. E essas pessoas dão comandos para os robôs fazerem. Então, algum engraçadinho cria lá um chatbot e fala que vai destruir os humanos, entendeu? Eles não estão dialogando entre si e criando essas ideias. Eles não estão fazendo isso. Só que o povo vende isso, porque eu sei que vende, é legal. O Gustavo Gaia fez, isso aqui... Que coisa absurda, o robô vai dominar o planeta, etc, etc. Vai mesmo. Isso é um fato, vai, mas não é por enquanto. A robótica, infelizmente, vai tomar o lugar dos humanos. Então, aqui, o Ed Souza Ed, o problema da robótica tomar o lugar dos seres humanos é que no filme Matrix, né, no Matrix, o que aconteceu? Tudo o que aconteceu no filme está acontecendo agora. No filme, eles estão em 2198. E aqui... eles estavam, na época do filme, em 1999. Só que se você pegar os próximos passos da humanidade, vai ser... O Elon Musk falou que daqui 10, 15 anos vai ter um robô para cada pessoa. A pessoa vai fazer o quê? Eu vi um robô fazendo uma cirurgia numa uva. O robô tira a casca da uva, perfeito. Parece que tem uma que ele fez até no ovo. Abre o ovo, ele consegue cortar com precisão aquela película que segura a gema. Daí você pensa o quê? Os robôs vão vão suprir toda a cadeia de trabalho, o ser humano não vai ser útil. No filme, o que aconteceu? No filme aconteceu mais ou menos isso. Daí teve uma guerra lá dos robôs, daí os robôs acabaram com os humanos. Olha só que interessante essa parte do filme, hein? Presta bem atenção. No filme, o que aconteceu? Os robôs criaram um simulador, presta bem atenção, os robôs criaram um simulador em que todo mundo vivia feliz. Ninguém trabalhava,
festa, sexo, não tinha morte, não tinha assassinato, não tinha nada. Deus robôs, as máquinas, a Matrix, criou esse programa para o pessoal viver. O pessoal morreu porque eles não conseguiam viver sem ter perspectiva, objetivo, não tem nada. Você tem tudo. Daí a Matrix fez a outra Matrix, que é essa normal. Que o povo morre, que o povo mata, que o povo sente dor, que o povo estua, que o povo que tem pedô. E daí o que você falou agora os robôs vão pegar o trabalho dos humanos. Tá, primeiro, os robôs vão pegar os trabalhos dos humanos. Ou seja, vai ter muita gente no mundo. O que vai fazer com esse bando de inútil? Elimina 90%, como as pedras da Geórgia. Não deixar passar de 500 milhões de pessoas. Então, derruba para 500 milhões. Esses 500 milhões de pessoas vão ficar fazendo o quê? Surgiu um vírus na Índia extremamente letal. Para vocês terem uma ideia, a Covid, a gripezinha, que é a gripezinha mesmo? Eu acho que as vacinas são piores que a própria Covid. A Covid é 0,5%, 0,5% de mortalidade, de 0,5 a 1. E olha o que aconteceu. Esse novo vírus é de 25 a 70% de mortalidade. Vai, daí você joga na metade, 50% de mortalidade. Se vem esse vírus, cara, 50% de mortalidade, é 50% de chance de você morrer. Porque Covid, todo mundo pegou. Teve gente que não, eu devo ter pego Covid. Fiz o teste e não tava, mas eu fiquei com o corpo ruim. Ou seja, esse vírus pegou, é 50% de chance de morrer. Eles vão inventar alguma coisa, as máquinas vão tomar o lugar dos humanos, os humanos inúteis não vão servir para nada, e eles vão precisar eliminar esses humanos inúteis. E como que eles vão fazer isso? Com o vírus. Talvez uma guerra é complicado, porque a guerra pode eliminar parte deles também. Mas é assim, cara. Eu sou cristã, só acredito na palavra de Deus. Outras coisas são invenções humanas que há falhas e não confio. Então, ô Maria Lúcia, o problema, sabe qual que é? É que a senhora fala assim, eu sou cristã. Só que o que te ensina, não estou falando que é o caso da senhora, estou falando que é a maioria. A grande maioria. O que aprendeu de Cristo é o que a igreja deixou você aprender. É que o padre deixou você aprender. É que a Bíblia deixou você aprender. A Bíblia está errada. Essa Bíblia que temos aí está errada. Ela foi deturpada, ela foi mudada para controle. Jesus era um libertário. Eles não poderiam deixar a população seguir um libertário. Jesus quebrou o templo. Olha a igreja católica. Olha os milhões que tem Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago. O povo não lê a Bíblia, cara. Você que se diz cristão e segue pastor e segue padre, você está sendo doutrinado. Você está seguindo errado. Você tem que pegar por você mesmo e fazer um estudo. E estudar o que outras pessoas dizem. E eu falo para vocês, vai ler Baruch Spinoza. Ah, mas eu não gosto de ler. Então pegue um vídeo aí na internet, tem muitos de Baruch Spinoza, e comece ouvir. Depois, se alguma coisa te deixar cafifado, você vai e procura na internet. Será que é verdade? O que está acontecendo? Porque senão você será doutrinado. E eu digo mais, ó. O sistema de trabalho foi criado para você não pensar. Você sai para trabalhar 7 horas da manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, volta para casa 6 horas da tarde, 7 horas da noite. Como que você vai pensar, cara? Como que você vai mudar a sua vida? Eu trabalhei durante 6 meses de vendedor nas lojas do baú, em Guarulhos. Eu acordava às 5h40 para chegar na loja baú 9 horas da manhã, saía às 5 da tarde. Mas para voltar em casa, tinha que chegar às 9 horas da noite. Eu falei, você é louco, cara. Isso aí é prisão mental. Porque você vai estar cansado. O salário, ele é justo. Presta bem atenção, o salário é justo para você ganhar e gastar, ganhar e gastar. Não pode ser expansivo para você assim, ó, trabalhei 6 meses, agora eu posso ficar 6 meses sem trabalhar. Não, você trabalhou 6 meses, no 7º mês você já está duro. Daí você não tem escolha, de fazer outra coisa. Vamos supor, você ganha lá 4 mil por mês e guarda 2. Ou seja, você consome só 2. Então você trabalhou 6 meses, você tem mais 6 meses se quiser parar para procurar outro emprego, pesquisar, ver o que é melhor para você. Então não é assim que é feito o trabalho. É feito para acabar. Por caso, se você sair hoje, se você não arrumar semana que vem você vai passar fome. Por que eu tô falando isso? Porque um amigo do meu filho, de 14, 13 anos, ele falou assim, tio, eu vou trabalhar no mercado de pacotar. Falei, legal, cara, mas não fica lá não.
porque vai escravizar você. Você vai deixar de estudar, vai ficar cansado, não vai servir para nada. E se você entrar nessa Matrix, se você entrar nessa Matrix do trabalho, você tá ferrado. É capaz de você ficar até o fim da sua vida nesse sistema louco. Um novo pensamento: Matrix é uma obra de arte, só que a maioria apenas vê pelo óleo de ação e efeitos especiais, mas a mensagem ou o aviso é assustador. A mensagem é assustadora porque é um fato que vai acontecer, gente. Não se engane. Não se engane. Se ninguém apertar o botão do stop das IAs, se ninguém apertar o botão do stop, isso não vai acontecer, tá? Ninguém vai apertar o botão do stop. Mas vamos supor, se ninguém apertar o botão, é inevitável que nós entremos em uma Matrix. É inevitável. 10 anos, 15 anos, é inevitável. Nós temos duas chances. Ou de já estarmos numa Matrix, ou de ir para uma Matrix. Não existe uma coisa fora disso. Ou nós já estamos, ou nós iremos estar. Não existe outra saída, porque a inteligência artificial virá aí. As próximas gerações não vão querer, ninguém quer trabalhar, o jovem não quer trabalhar, porque trabalha para entrar o jovem trabalha para entrar nessa loucura que eu falei para vocês, de salário miserável. O Elon Musk fala em renda universal, então a pessoa não vai precisar trabalhar, tem uma renda universal. Matematicamente é possível uma renda universal, uma renda básica universal, só que isso é controle. Mas matematicamente é possível. Você constrói as máquinas conseguem fazer tudo, elas cuidam da agricultura melhor, elas têm um planejamento econômico muito melhor, elas têm um planejamento político, ético, teoricamente melhor, porque baseado em matemática, e consegue gerar renda para a população, uma renda básica universal. O que o Elon Musk está falando o tempo todo é o que todo mundo quer, os governos querem fazer, uma renda básica universal, ninguém precisa trabalhar. Daí, sabe o que acontece? Esses dias eu fui no shopping com meu filho e tinha um simulador barato, hein? Baratinho, coisa assim de shopping, de parquinho. Eu fui na Universal Studio também, só que faz tempo, né? Nem sei como que tá hoje, mas deve estar uma loucura a Universal Studio. Mas eu fui nesse simulador e eu coloquei aquele óculos 3D. Eu falei, meu Deus, cara. Daqui 10 anos, 15 anos, você não vai saber se você está vivendo ou se você está dentro de um jogo. Eu ainda sou da outra geração que vou conseguir separar as coisas. A próxima geração, assim como a criança nasce com o celular, como se, nossa, olha, já sabe mexer no celular. Uma prima falava, nossa, eu quando era pequena, imagina que eu ia conseguir mexer nisso. E a criança já nasce com 2 anos, já mexe. Não, por quê? Porque ela nasceu naquele lugar, ela nasceu naquele momento. As crianças que nascerem com a realidade virtual vai ser a mesma coisa que as crianças que nasceram com o celular. Então nós que somos mais velhos conseguiremos discernir as coisas e talvez nós teremos a resistência, talvez também, porque no mesmo filme Matrix, o cara lá que não tava nem aí, eu não quero saber se eu tô na Matrix ou não tô comendo a carne aqui, eu quero ser rico. Olha o tanto de mulher se prostituindo, velho. Olha o tanto de mulher que tá se prostituindo hoje em dia, mas é assim uma coisa escancarado, é só prostituição. Se não é nas plataformas tradicionais, como YouTube, Instagram, TikTok, essas plataformas são o chamariz. Sabe, é como se a mulher estivesse na porta da zona e o cara passa. Tá ali, é o TikTok. O TikTok, o Instagram é a porta da zona. Ela não é a zona ainda. A zona é o Only, como chama? OnlyFans, Xvideo, essas coisas. Só que o Instagram é só nádegas. O YouTube, esses dias eu tava vendo, olha que absurdo no YouTube. Eu tava vendo esses dias no YouTube, as mulheres estão usando a amamentação para atrair engajamento pornográfico. Vai estar no peitão e com a criança. Mulher quando tá amamentando, geralmente ela tá toda descabelada. A mulher toda maquiada, com decote, com o peito de fora, amamentando. Daí você via nos comentários, como eu queria ser essa criança. Se fosse minha mãe, eu mamaria até os 18 anos. Então você pega o seguinte, eu voltando lá na realidade virtual. Você pega esse pessoal que está vendendo a honra por qualquer coisa.
E você fala, ó, você vai ficar dentro de uma Matrix, e dentro dessa Matrix você pode ser o jogador de futebol, você pode ser a Madonna, você pode ser tudo, mas você vai ficar aqui, tá bom? Posso experimentar? Pode. Daí você põe na cabeça da pessoa lá um negócio, lá, põe na máquina, deixa a pessoa 1 hora. E aí, o que achou? Você é louco, eu não quero voltar não, me deixa lá na Matrix. Só as gerações mais velhas talvez serão as resistências. Vamos falar um pouco então do Jeffrey Epstein, das coisas aqui. Tem muitas coisas. Eu vou mostrar pra vocês aqui o depoimento. Eu até dublei ele aqui. As atrocidades do caso do Jeffrey Epstein. Eu acho que vocês já sabem de tudo. Eu acho que vocês que estão me assistindo, vocês sabem de adenocrome, vocês sabem de Matrix, vocês sabem de tudo. Escuta só. Ela e sua porta-voz colocaram uma menina de 5 anos em uma mesa. Amarre depois com o bisturi. Começam a remover o Meu Deus. E você ouve essa criança gritando. A criança chora. Tiram o rosto. Hillary Clinton coloca no seu e vai até a criança. Você vê a criança toda de cara. Depois os olhos brotam. E essa criança vê seu próprio rosto no rosto de Clinton. Nunca esquecerei essa imagem e nunca mais serei o mesmo. Eu não sei se isso que ela falou é verdade. Eu não conheço essa mulher, não sei se ela é louca, eu sei que tem muita gente louca, mas eu sei que existem esse tipo de coisa. Fechar os olhos pra isso, falar que não acontece, tem que ser muito trouxa. O Elon dos Santos falou o seguinte: por que a esquerda não fala nada? Por que a CNN não fala nada? Por que ninguém fala nada desse caso do Jeffrey Epstein? Porque só a direita, só os conservadores, tudo bem que é um rótulo, mas só o resto não fala. Cadê a Band? Cadê o SPT News? A Globo? A Folha de São Paulo? O Estadão? Só a direita está mostrando claramente. O Lula faz parte de uma ação criminosa, narcoterrorista, com envolvimento de venda de meninas e crianças. Esse é o Lula. Lembra quando a Damares denunciou os casos da Ilha de Marajós? O que eles estão falando? O seguinte: estão falando que a Ilha de Marajós era um celeiro que mandava meninas para a ilha de Jeffrey Epstein, sequestrava, etc. E era normal isso, gente. É normal, todo mundo sabe disso. A Xuxa processou, quis caçar a Damares. A esquerda zombou, chamando ela de louca. E agora tá aí, mais que provado o que acontecia. Tem um vídeo da Celine Dion aqui, deixa eu só pôr pra vocês. It's okay. I'm Celine Dion. Our children, they are not really our children, As we are all just links in a never-ending chain that is life. For us, they are everything. But in reality, we are only a fraction of their universe. We miss the past. they dream of tomorrow. We may thrust them forward into the future, but the course will always be theirs to choose. I can't believe they called security. I mean, oh, come on, I'm Celine Dion. I'm not spending the night in jail. Holy shit. Guys, relax, easy. I'm Celine Dion. Yeah, girl, and I'm Beyoncé. Bom, você viu ali, né? Ela falando da nova ordem mundial, as criançadas tava tudo ali no berçário, ela vai, joga um pó preto. Ó, as criancinhas tudo bonitinha no berçário, ela vai lá, joga um pó preto, daí as crianças ficam tudo dessa cor, eu não entendo o que significa isso. E aqui, ó, nova ordem. Daí, a gente vê uma cena dessa aqui, da mesma criatura. Aqui, ó, a mesma criatura, a Celine Dion. Ela tá com um problema de, acho que é de dos nervos, né? Ela não consegue nem se controlar. O estado que essa mulher está, eu pergunto,
Valeu a pena? We're going to go a couple more minutes, okay? If nothing changes, we're going to give you the nasal spray. Okay? Olha a situação que tá a mulher, velho. Simbora, eu não sou uma pessoa má, mas eu desejo que todas essas pessoas que estejam envolvidas com esse tipo de crime fiquem assim. E eu falo pra vocês, todas ficarão nessa situação, nessa prisão, porque ela tá presa, né? Você vê como essa prisão é louca? Ela tá presa, ela não pode fazer nada. É rica, tem um monte de coisa, mas não pode fazer nada. Que vida é essa? Eu garanto pra vocês que todos esses que estão envolvidos aqui nessa terra ou no próximo vai ter esse tipo de prisão. Isso aqui deve ser terrível, hein, gente? Imagina você não conseguir se mexer. Valeu a pena? A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória, tá aí colhendo. Um novo pensamento, baita live, obrigado ao novo pensamento, Edson. Espero nunca voltar no planeta Terra. Ô Ed Souza Ed, sempre que eu vou falar pra você, Ed Souza Ed, é complicado, mas o planeta Terra é complicado. Eu sou uma pessoa que vivo assim, me questionando por quê. Mas eu gosto daqui. Não dessas barbaridades, essas loucuras. A dinâmica desse planeta eu gosto, eu acho interessante. Eu também talvez eu não quisesse voltar. Talvez eu não quisesse voltar, mas a dinâmica desse planeta, eu queria entender, porque assim como a dinâmica humana, a dinâmica econômica, ela não tem como acontecer diferente. Voltando no filme Matrix, a Matrix fez um programa em que todo mundo era feliz. O que aconteceu? Começaram a morrer a plantação deles lá. Se você colocar essa mesma situação hoje, aqui, todo mundo feliz, todo mundo com dinheiro, sabe o que as pessoas vão começar a fazer? As pessoas vão começar a pular do prédio. Não tem como, cara. Não tem como. Primeiro que não tem como ser feliz. Não tem como. Assim, mas vamos supor que conseguisse. O pessoal ia ficar em depressão. Então a dinâmica, um pobre, um rico, dor, sofrimento, felicidade, essas coisas mais, volto para a terra quando separar o joio do trigo. É complicado, às vezes eu penso assim no paraíso, né? Como que será o paraíso? Daí a igreja vende o paraíso assim. Quando eu era criança, você vai no paraíso, daí tá todo mundo lá feliz, vestido de branco. Sinceramente, pra mim ia ser chato pra caramba. Todo mundo vestido de branco, os anjinhos no céu. Tá bom, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, mas a eternidade nisso não funciona assim, gente. Que loucura. É muito difícil entender o que nós somos realmente. É muito difícil entender o que nós somos realmente. Porque se você colocar a paz, é paz, maravilha, as pessoas começam a entrar em parafuso. Porque não tem, sabe, o cérebro precisa de estímulos, o cérebro precisa de adrenalina, o cérebro precisa de... Nós fomos criados assim, fomos criados correndo dos leões, porque senão os leões iam comer a gente. Nós fomos criados lutando pela sobrevivência. Não foi assim bonitinho igual meu filho nasceu, caminha, comidinha na boquinha. Não, o ser humano desenvolveu, né, o Australopithecus, Homo erectus, Homo sapiens. Ele desenvolveu na base da porrada, na base da luta, na base do sofrimento, na base da conquista, na base de ter que fugir dos predadores. E a mente foi criada, tudo foi criado assim, cara. Tudo foi criado. Então, só existe uma forma deles começarem a deixar as pessoas dopadas. Alguma vacina, pode ser, algum remédio, que consiga tirar das pessoas esse instinto que foi criado durante toda a evolução. Eu tenho 45 anos. Quando eu era mais jovem, eu corria o tempo todo. Daí eu estava vendo um estudo que diz o seguinte: se você praticou esse exercício a vida inteira, esporte a vida inteira, você tem a memória genética, a memória muscular, etc. Só que com 45 anos, você não pode fazer exercício todo dia. Você não tem mais a recuperação. Então, ele explica o seguinte: o cérebro, da parte do cérebro que dizem que é reptiliano, mas parece que não é não, não existe essa parte, mas enfim, que eles diziam que é reptiliano, ele não pensa.
Quando você faz um esforço muito grande, olha só, quando você faz um esforço muito grande, essa parte do cérebro, ela não sabe o que está acontecendo. Ela fala, o cara daí tá fugindo do leão. Ela não sabe o que está acontecendo. Daí ela manda os hormônios, combate os radicais livres, etc. Você vê que lá na parte primitiva do cérebro tem um comando que fala, o leão tá vindo te pegar. Então quando você corre forte, daí o exercício que eu faço é assim, eu vou correr 10 km, dentro desses 10 km eu corro devagar, ando e dou um cacete de 15, 30, um minuto correndo igual um louco. Quando eu corro igual louco, essa parte do meu cérebro fala, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu preciso colocar em estado de sobrevivência. O que eu quero dizer com isso? Que nós fomos desenvolvidos, nosso cérebro, nosso organismo foi desenvolvido para adrenalina, foi desenvolvido para tudo isso. Se agora a gente não precisa de mais nada, as pessoas começam a ficar depressivas. Olha esses doidos, esses artistas, tudo tomando Venvans, tomando antidepressivo, Prozac. Por quê? Porque às vezes o cara já tem tudo. Ele tem 10 carros, o cara que tem 10 carros importados tem 100 mulher importada também. Então ele tem sexo, ele tem dinheiro, comida. Cara, eu nem sou rico. Vou falar um negócio pra vocês, eu nem sou rico. Mas eu enjoei de comer. Enjoei. Nem sou rico. Agora imagina um cara rico, que tem um chefe de cozinha na casa dele. Daí, igual a Celine Dion. Daí sabe o que acontece? Daí eles começam a inventar essas maluquices de satanismo. Eu já tenho dinheiro, já tenho sexo, já tenho tudo. O que eu faço mais? Vamos comer criança. Eu duvido que uma pessoa normal, trabalhador, você fala assim, vamos comer criança pra gente... vai a merda, ele vai falar isso. Mas esses caras são tão drogados, tudo drogado, cara. Hollywood, Brasil, esses artistas, as festinhas do Projac, tinha uma sala só pra se drogar. Por quê? Porque os caras têm de tudo. Tem sexo, tem tudo. Então se você falar assim, voltando ao Ed Souza Ed, você falou essa terra é complicada. Mas vamos supor que a gente vai pro paraíso. Teria que ir com outro corpo, com outra biologia, porque a gente não ia aguentar. A gente não ia aguentar viver assim, com os anjinhos, com as borboletas e com os passarinhos cantando. A Celine Dion, o Eduardo escreveu, a Celine Dion tem 500 milhões de dólares de fortuna para nada. É isso que eu falo, né, cara? É isso que eu falo. Mas o que eu percebo nessas pessoas também, sabe o que eu percebo nessas pessoas? Que eles amam demais a vida carnal. Eu falo, quando eu chegar com 60, 65, eu até brinco com meu filho, quando a pipa do vovô não subir mais, já tá na hora de dizer tchau, velho. Na Sonat, você encontra esse colar de letras banhado a ouro com zircônia. Uma peça delicada, elegante e perfeita para o dia a dia. Entre agora mesmo em sonat.com.br e confira esses e muitos outros modelos. Estamos esperando por você.